Alô, amigos, nossa saudação fraterna, esperando encontrá-los todos muito bem, de saúde, com paz no coração, harmonia em seus lares, em nome de nosso Mestre Jesus. Vamos dar sequência às nossas gravações que nós nos propusemos periodicamente estarmos comentando, conversando sobre uma passagem de Jesus. E hoje vamos dar sequência. Nós vamos nos reportar hoje a uma fala de Jesus lá na última ceia, quando ele recomendou aos discípulos que se amassem. Ou seja, nós vamos então conversar sobre amor. Mas ele usou uma fala significativa, aliás, como tudo que ele dizia, e disse, porque ele continua dizendo para as nossas consciências. Ele vai dizer que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Olha só, meus irmãos. Ele está dando uma espécie de código de barra para nós, a nossa marca. Qual é a marca do cristão? Porque ele estava falando aos discípulos, até porque ele já sabia da traição de Judas, mas ele não queria que os seus discípulos tivessem mágoa dos Iscariotes, que continuassem amando, porque Jesus sempre, digamos assim, ele não concordava com o crime, ele não concordava com o pecado, mas amava o criminoso, amava o pecador. E ele queria que, apesar daquele ato translocado de Judas, eles continuassem amando aquele irmão. Que, aliás, é outra recomendação para todos nós. Que nós não nos fixemos no crime. Porque o crime é um momento de desatino, é um momento de invigilância. Mas o criminoso é um irmão nosso, que um dia será um espírito puro como todos nós. Ah, mas ele é muito corrupto, ele é isso, ele é aquilo. Bem, talvez hoje já não sejamos, mas quem sabe a gente já tinha sido. Mas estamos nos modificando. Ele também irá se modificar, porque a evolução é uma lei divina. É inexorável, ninguém escapa da evolução. Pode retardar um pouquinho, porque as seduções da matéria podem fazer com que ele se extravie no caminho, porque é a proposta da porta larga, como está lá que Jesus apresenta os dois caminhos, o caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. E nós sabemos que o caminho da porta larga é sedutor, porque são belezas ilusórias, mas aos nossos olhos, aos sentidos materiais, são belezas, parece, perenes, e não são perenes. Nós estamos num mundo onde as mudanças sempre estão ocorrendo, nós estamos na dimensão da impermanência, nada é permanente. O permanente aqui é só o que é referente ao espírito em si. Então, isso pode, em alguns momentos, nos seduzir, como está seduzindo hoje. A gente vê quantos irmãos nossos sendo seduzidos pela cobiça, pela vaidade, e assim, pelo orgulho, pelo desamor, e aí vai. Então, a proposta de Jesus lá para os
discípulos é para que eles não agasalhassem nenhuma mágoa, né? Porque a mágoa é um problema para todos nós. Se algum dos irmãos que estiver me ouvindo, se ainda tem mágoa de alguém, dilua essa mágoa, porque é um fardo, a mágoa é um fardo, é uma cruz que não é nossa. Jesus, ele vai dizer em outro momento, aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos a nossa cruz, para que pegar a cruz dos outros, né? Na hora em que nós pegamos, agasalhamos mágoa, rancor, ódio, nós estamos agasalhando uma energia pesada, é uma cruz pesada, que não precisamos disso. Precisamos diluí-la e a terapêutica do perdão vai fazer isso, vai fazer esse trabalho, porque o perdão vai fazer com que aquelas energias pesadas sejam transmutadas em energias boas. Isso é muito importante. A nossa vida vai ficando mais leve. Nós vamos sorrir novamente para aquelas pessoas que antes nós virávamos o rosto, né? Vamos entender que a vida aqui é muito bela, muito importante, mas é transitória. Nós temos prazo de validade aqui. Só que o espírito não tem prazo de validade. O espírito é imortal. Nós saímos da espiritualidade para vir para cá, passar um tempo aqui nesse corpo. Esse corpo é um instrumento emprestado por Deus para a gente transitar por aqui. Só que nesse trânsito, nós vamos encontrar irmãos nossos, irmãos que já vivemos no passado, já tivemos algum tipo de vínculo, formamos, né? Algum tipo de vínculo. E quando esses vínculos lá do passado não foram bons, nós poderemos hoje estar diante de alguém que está fazendo uma espécie de cobrança para nós. Né? Porque eu costumo dizer, brincando assim, né? A conta chega. A lei ela é inexorável. Né? Então, quando chegar a conta, quando essa conta chegar, que a gente esteja apto para pagar. Porque o cobrador vai aparecer, só que as formas de aparecer é que vão ser variadas. E nem sempre nós conseguimos identificar isso como oportunidades que Deus está dando para a nossa sublimação. Porque qual é o grande desiderato? Qual é o nosso grande destino? É sermos espíritos puros. Só que a palavra já diz, né? Espíritos puros. Então, não podemos ter essas impurezas, não podemos ficar carregando essas impurezas. Né? E Jesus, nosso grande mestre, né? Nosso irmão mais velho, veio nos trazer uma receita, um programa de redenção espiritual. Ele veio nos mostrar como podemos e devemos cumprir a lei de Deus. E nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, os Espíritos de Luz dizendo que nós só somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. E é uma coisa bastante curiosa, né? Como é que nós podemos nos afastar se a lei está dentro de nós? Né? Eles também vão dizer, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, que a lei divina está gravada na consciência. E a consciência não é assim a nossa consciência. A consciência somos nós mesmos. Nós somos essa consciência, nós somos essa essência, nós somos essa fagulha divina. E a lei está em nós. Porém, a lei pode estar em nós, nós sendo sabedor, inclusive, das leis, e assim mesmo andarmos à margem dela no comportamento.
Isso que é o pior. Carregamos ela dentro de nós, muitas vezes nos comportando inadequadamente, moralmente inadequada. Né? Então, o programa que Jesus nos trouxe é de amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Amar os inimigos, enfim, fazer o bem a quem nos odeia. Como eu disse há pouco, se nós tivermos alguém que ainda nos odeia, fomos nós que semeamos esse ódio no coração dessa alma. Então, nós estamos tendo a oportunidade de dissolver esse ódio lá do nosso irmão, mandando energias boas. Que a proposta de Jesus é que nós plantemos o amor em nosso coração. Porque o amor é chamado pelos espíritos de luz de fermento divino. Olha que coisa linda, né? Fermento divino. Isso quer dizer o quê? Que ele vai fermentar dentro de nós e os nossos atos representarão grãos desse fermento, desse amor, para chegar até o nosso irmão e, por sua vez, também fermentará, também irá levedar a massa. E nós sabemos que o fermento comum não precisa muitos grãos, né, para levedar uma massa considerável. Então, esse amor que Jesus veio trazer para que ele possa se alastrar na terra, todos nós somos corresponsáveis por esse trabalho, principalmente nós cristãos e nós cristãos espíritas ainda mais. Porque sabemos que se nós tivermos implantado em nosso coração, permitido que ele se aloje em nosso coração, encontre guarida, né? Encontre casa limpa para poder se alojar, nós vamos cada vez mais estar nos transformando em carreadores desse amor. Para que onde nós estivermos, os nossos atos referendem esse amor que nós estamos carreando. Né? Porque nós só teremos atos bons. Então nós estaremos lá de acordo com aquela questão do Livro dos Espíritos, né? 868, parece que é isso, né? Onde fala sobre a caridade. Quando Allan Kardec vai perguntar aos espíritos de luz qual era o significado, o que Jesus queria dizer quando falava de caridade. Eles disseram que é benevolência para com todos. Benevolência para com todos, é o primeiro princípio. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vejam, os irmãos, isso é caridade, porque nós normalmente entendemos caridade como alguma coisa física, material que a gente está dando. E é também, ou melhor, pode ser, porque a caridade vai estar não naquela coisa material que você está dando, ou que a gente está dando, mas vai estar, a caridade de fato vai estar nas nossas intenções, nos nossos sentimentos, né, dos motivos que nos levam a ser benévolos. Então, é isso que a métrica divina examina, né? Essa medida para que possam atestar, né, a nossa benevolência. E a métrica divina ela vai direto nos sentimentos. Os irmãos devem lembrar do óbolo da viúva. Jesus vai dizer que aquela viúva que deu 2 denários deu mais do que todos aqueles que davam assim sacos amoedados. Né? Então, claro que a métrica divina não vai estar ligada ao volume material, mas sim ao sentimento, né? Aos motivos que nos levam a fazer o que fazemos. E isso, essa métrica divina vai estar em tudo. Por isso que a lei divina
ela é muito pródiga em misericórdia, porque aquele cidadão tirou a vida do outro. A lei divina não vai olhar o fato de ter tirado a vida, mas sim por que tirou, quais os motivos. Esse é o problema. Porque esses motivos vão continuar dentro de cada um. Esses motivos precisam ser trabalhados, neutralizados, transmutados em motivos bons. Então, e isso vai levar com que cada um de nós, e isso é uma verdade, né? Cada um de nós tem uma frequência vibratória própria, que eu também chamo essa frequência vibratória de código de barras, porque é o que nos identifica. Nós não vamos ser identificados pelas coisas que fazemos, falamos ou pensamos, e sim pelos motivos. Por que você fez o que fez? Por que você pensou o que pensou? Por que você alimentou aquilo que você pensou, embora percebesse que esse pensamento era negativo? Ou então, por que você adotou porque percebeu que era positivo? Em tudo há motivos. Então, nós precisamos trabalhar isso. Precisamos trabalhar. E Jesus veio nos trazer esse programa. Eu insisto nessa tese. Né? Jesus veio trazer um programa de comportamento. Jesus não é para ser seguido a pessoa dele, porque seria quase impossível. Ele é o Espírito puro, nós fazer o que ele fez. Né? Mas pensar no que ele disse, e claro, no que ele fez também, porque o que ele disse, ele referendou com atos. Né? Mas o importante de tudo é a doutrina que ele deixou. Né? É o perdão 70 vezes 7, é o amar aos nossos inimigos, né? É o fazer a caridade, como ele vai falar disso lá na parábola do bom samaritano, sobre a nossa sensibilidade, né? Para não fazermos como o levita e o sacerdote, que passaram por ali e fizeram de conta que não viram o homem caído. Aquele homem caído representa a humanidade, por isso ele não tem nome, ele é anônimo. Então Jesus quer dizer que a nossa sensibilidade precisa estar aflorada para identificar as necessidades alheias e, dentro das nossas possibilidades, fazermos o que precisa ser feito. Vamos ver que aquele samaritano fez o que poderia fazer da parte dele, mas como ele tinha que viajar, ele não podia continuar atendendo, mas ele recomendou que o hospedeiro trabalhasse. Ou seja, ele até nem foi egoísta, porque ele permitiu que o outro também fosse caridoso. Porque a caridade não significa fazer de graça, não é isso, é fazer com amor. Por isso que você mesmo que vá a um médico, por exemplo, você vai pagar uma consulta, observe o amor dele, a dedicação dele. Isso conta na lei divina. A métrica divina, como eu disse há pouco, ela mede exatamente os nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos motivos. Porque é claro que nós vamos encontrar aquele profissional que é comerciante, né? Porque muitas vezes ele não queria ser médico, ele queria ser um dono de comércio. E os pais fizeram com que ele fosse estudar medicina. E hoje está sujeito, ele está cumprindo na medicina aquilo que ele queria fazer na vida do comércio. Né? Isso pode acontecer. E também nós precisamos compreender isso. Aliás, a compreensão, irmãos, a compreensão é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Só que a compreensão ela é precedida, ela precisa ser precedida de uma outra virtude que se chama tolerância. Há quem diga que a tolerância é a antessala da compreensão. Coisa mais linda, né? Porque se eu vou compreender o meu irmão, se eu estou trabalhando para compreendê-lo, começa pela tolerância. Eu preciso tolerá-lo, né? Eu preciso tolerá-lo.
Nessa tolerância, nós vamos enviar energias boas, energias de paz, energias harmoniosas, não é? E com isto, nos preparar para, ao ver, ao observar, ao registrar, né, aquele comportamento negativo, que nós estejamos preparados pela tolerância para compreender o nosso irmão. Por isso que a tolerância é a antessala da compreensão. Para chegar na sala principal da compreensão, tem uma salinha antes, com a plaquinha na porta, tolerância. Então, ali, você entra naquela porta da tolerância, está se preparando para entrar na outra, na principal, que é da compreensão. É uma metáfora bastante inteligente, eu diria, né? Que nos ajuda, de certa forma, a repensar os nossos atos, a ressignificar aquilo que estamos vendo. Porque nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo o fenômeno só. Nós não conhecemos as bases morais, espirituais que levaram ou que estão levando aquela pessoa àquele comportamento. Então, é assim que a gente precisa começar também a aprender a ressignificar. Olha quantos verbos aparecem, né, nessa lista comportamental que Jesus nos deixou no seu Evangelho. Por isso que o Evangelho precisa ser examinado com muito amor, né, para que nós não fiquemos presos às palavras, e sim aos seus significados, para encontrarmos nelas a parte essencial da mensagem de Jesus. E nós sabemos que a parte essencial que Jesus nos deixou é para o Espírito. É para o Espírito. Apesar de a matéria ser bastante considerada, né, que até Jesus foi que ajudou a construir esse planeta material, né, mas que nós precisamos estar assim vigilantes para observar as seduções da matéria, aquelas propostas sedutoras, para que a gente fique trocando a nossa Jerusalém pela Jericó do mundo. Porque é outra mensagem muito bonita, quando ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando ele estava descendo, ele estava trocando aquela Jerusalém que representa a nossa espiritualidade. E o que representa Jericó? Os aspectos materiais deste mundo, porque era uma cidade bastante comercial, uma cidade cosmopolita, onde tinha de tudo. Então as pessoas iam para lá para buscar alguma coisa que é natural, né? Mas quando você troca Jerusalém, ou seja, a sua espiritualidade, por algo puramente material, porque essa coisa material nos seduziu, nós estamos descendo, nós estamos fazendo com que aquela frequência vibratória que eu falei há pouco, que é o nosso código de barras, aquela frequência baixe. E quando a frequência baixa, nós poderemos ser assaltados, né, por elementos, como está lá na parábola, que assaltou aquele homem que descia, né, de Jerusalém para Jericó. E observemos que o sacerdote e o levita desciam pelo mesmo caminho. Também estavam com suas frequências baixas e a sua sensibilidade estava embotada, não puderam sentir compaixão por aquele. Mas o samaritano não descia. A frase diz que o samaritano viajava. Isso é outra coisa. Ele poderia até estar subindo, não quer dizer que ele estava indo para Jericó também, não. Ele viajava. E os motivos dele estar naquela região topográfica eram outros. Os motivos eram outros, né? Tanto é que ele foi tomado de compaixão. Então vamos recordar novamente as palavras de Jesus. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que coisa bela. E quanta mensagem, né?
quanto amor nessa expressão desse mestre que Jesus foi e é a expressão do próprio amor, porque Deus é o amor. E Jesus é um grande representante, é a grande expressão desse amor divino que veio aqui para nos mostrar como nós podemos e devemos proceder para cumprir a lei. Se alguém te bater numa face, mostre a outra. Isso a lei faz assim. Né? Quando nós agredimos a lei divina, a própria lei nos dá a oportunidade, que é a outra face, né? Para a gente se redimir. Então, que nós possamos ressignificar nesse momento e perceber que o nosso irmão que nos agrediu é um enfermo moralmente que está precisando da nossa compreensão, né, do nosso amor. Então, esse amor, uma vez ele instalado em nosso coração, vamos repetir, nós vamos ser carreadores dele. E onde estivermos, nós vamos exalar esse amor, porque ele já existe dentro de nós. E tem mais um detalhe: nós não vamos fazer distinção se são amigos, se são inimigos, se são conhecidos, se são desconhecidos, se são parentes consanguíneos ou não. Nós vamos observar na família humana nossos irmãos e nós, integrantes dessa família humana. Então, isso vai fazer com que nós estejamos a exalar o amor em qualquer lugar. Mas, Luiz, até numa festa, eu diria principalmente, para que a gente possa ajudar a levantar o padrão que muitas vezes pessoas estão com comentários baixos, né? Poderá ter pessoas depressivas, e nós, com o nosso padrão mais elevado, poderemos ser aquele fermento divino a levedar a massa positiva, né? Aquela massa crítica do amor, né? Para poder, então, ajudar a dissolver, a diluir as possíveis energias negativas que ali estejam. Então, pensar no bem não é só quando nós estivermos precisando fazer caridade, mas é em qualquer lugar, para que a gente possa estar assim, lançando naquele meio, naquele entorno, e a todos que ali estiverem, independentemente se são amigos ou inimigos. Aí vão dizer, mas Luiz, Jesus pediu que amasse os inimigos. Claro que sim, porque à época eles entendiam que precisava amar apenas os amigos, e ainda mais, apenas os conhecidos. Então Jesus precisou, por uma circunstância, fazer essa distinção. Mas, na verdade, o amor não tem fronteiras. Né? O amor é para ser trabalhado em qualquer circunstância, com quem quer que seja, independente de raça, de gênero, de nacionalidade, né? De crença política, crença religiosa, nada. Todos somos irmãos. Isso é muito importante que a gente entenda, essa fraternidade que precisa reinar entre nós, nesse mundo de expiações e provas, onde nós vamos ter situações problemáticas para atravessar, porque nós estamos recebendo a conta que está chegando a cada um de nós, por dívidas do passado, né? E também desta encarnação. Então, não vamos esquecer que tudo o que fazemos, vamos estar sendo submetidos à lei de causa e efeito. E essa lei, ela envia a conta. E a conta, às vezes, não é só para cobrar, a conta também é para nos beneficiar. São créditos que vamos recebendo. Né? Então, a lei é muito justa. Se eu vou plantar laranja, eu vou colher laranja. Mas eu não posso esperar querer colher abacaxi se eu plantei laranja. Né? Então, a nossa colheita, a nossa semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, para o nosso próprio bem, para irmos depurando nossa essência, né? Essa consciência que somos,
que aprendemos a chamar de espírito e alma quando estamos encarnados. Irmãos, estamos chegando ao término do nosso vídeo de hoje, esperando ter levado algum material para a reflexão dos nossos irmãos. Minha, que estou falando que eu sou o primeiro a receber a mensagem. Então, que Jesus nos abençoe, que todos possamos ficar na paz de Deus, muita paz nos corações, nos lares, para que as famílias estejam harmonizadas, pacificadas, em nome de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado.